Bom dia, gente. Tô eu aqui mais uma vez no meu canal Pastilha e Solidariedade. É de manhã e eu tô dando uma olhadinha aqui na palavra de Deus. E eu abri a minha Bíblia aqui no capítulo 12, versículo 49, que é o evangelho que Jesus veio trazer fogo sobre a terra. Esse evangelho, eu li ele a primeira vez no dia 4 de 3 de 2019. E eu fiquei preocupada, porque eu não entendia muito. Hoje em dia também não entendo ainda muito não, mas eu entendo já mais um pouquinho do que nesse tempo. Nesse tempo eu entendia bem mais pouco. Aí eu não vou ler ele todo não, porque eu não sei muito ler, eu leio pouquinho, eu vou ler só o início, mas eu já tenho quase decorado ele todo, porque eu leio muito assim comigo mesmo, né? Que aí no começo diz assim: fogo, eu vos lanço sobre a terra. Fogo eu vos lanço sobre a terra. Eu como e como gostaria que já estivesse aceso. Eu vos lanço fogo sobre a terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Era isso que Deus Nosso Senhor queria. Agora aqui é o seguinte: o fogo sobre a terra é a palavra de Deus. Olhe que o Espírito Santo ele veio em forma de fogo. O Espírito Santo ele é um fogo que ele entra dentro de nós, incendeia o nosso coração e vira chamas, chamas. Aí aqui ele não fala só nisso, ele fala que queria que isso acontecesse cada vez mais ligeiro, que todos participassem deste batismo, que é um batismo no Espírito Santo, e que ele veio para fazer a divisão entre filho contra pai, pai contra filho, nora contra nora, sogra contra nora. Aqui ele fala de tudinho. Se vocês quiserem procurar para dar uma olhadinha e conferir, é em Lucas 12, é no 49 e ele vai até o 53. É muito grande não, mas é porque eu leio meio ruim, não vou ler todo, que vai tomar muito tempo. Aí, gente, é desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. Quando a gente... Por isso que ele diz aqui que vem fazer a divisão. Aí fala que é em família que tem 5 pessoas, 3 fica contra 2 e 2 fica contra 3. É assim, fica feita a divisão. Porque quando uma dessas pessoas da família começa a conhecer a palavra de Deus e deixar ela germinar, fazer efeito, aí aquela pessoa passa a repreender. Quando vê o outro fazendo errado, ô fulano, não faça assim, não pode, Deus não quer. Aí aquela pessoa vai criando raiva da gente. Quando a gente vê falar qualquer coisa, a gente vai lá, a gente não consegue, porque quando a gente não conhece, a gente é inocente. Eu acho que até é perdoado por Deus, acredito que seja, porque a gente não sabe, é inocente. Mas a partir do momento que a gente conhece, vê a verdade aqui na palavra de Deus, que é sagrada, que aqui é o nosso manual da vida, aí a gente não consegue ver uma pessoa fazer uma coisa errada, a gente quer abrir os olhos daquela pessoa, mas muitas vezes a pessoa fica com raiva. E aí também, não é nem só dentro da família, dentro de casa, às vezes até os de fora, mas Deus vai logo aqui, é dentro de casa, para você ver como é que Deus quer que a gente comece a evangelizar, é dentro da casa da gente. Porque aqui ele vai logo, é dentro do centro da família, né? É filho contra pai, é mãe contra filho, é filho contra mãe, é nora contra sogra, sogra contra nora. Aqui ele faz a misturada, é logo aqui dentro da casinha da gente. Porque não precisa nem ir lá fora. Agora, se dentro da casa acontece desse jeito, imagine lá fora, né? Aí é desse jeito. Aí é nessas horas que nós temos que pedir força a Deus e ser forte. E ser forte. Ser forte com aquelas criaturinhas da nossa família, filho, noro ou qualquer pessoa, que às vezes a gente vê que aquela pessoa tá achando que a gente quer ser sabida, que a gente só quer ser, fica procurando qualquer deslizezinho da pessoa, às vezes não é nem defeito, mas a pessoa faz daquilo ali um defeito, para dizer, mal empregado, só vive dentro da igreja e fazer desse jeito, quer ser santa, fica aquela polêmica.
Aqui é a divisão. É a divisão, mas não precisa ninguém se aperrear, não, porque já está aqui na palavra. Aqui na palavra. Quando nós vê qualquer pessoa da nossa família ficar virado com nós, porque acha que a gente quer ser, porque está entendendo da palavra de Deus, repreende isso, não faz aquilo. Não vamos se aperrear, né, gente? Não vamos se aperrear. Nós vamos pedir mais força a Deus para que a gente tenha força de suportar, não crie inimizade e não desista de dizer para aquela pessoa, de tentar levar para aquela pessoa. Ter aquela força de dizer, fulano, é assim, assim, assim. Embora que aquela pessoa venha para riba da gente, se zangue, diga nome com a gente, diga o que quiser. A gente não se zanga com ele, não. A gente não se zanga. Não é para se zangar. A pessoa que conhece Deus e deixa ele germinar dentro do coração, ele não tem como guardar rancor de ninguém. Não tem. Às vezes eu digo assim, quando eu vou dar um conselho para uma pessoa da minha família, aí o meu marido aqui, às vezes, diz assim, ele vai ficar com raiva de tu. Eu digo, não, mas eu sou a melhor pessoa para ele ficar com raiva. Pode ficar, porque eu não vou ficar dele, nem um pingo. Eu vou falar com ele, vou falar com ela. Eu não fico, porque eu sei que não é a criatura que está fazendo isso. Eu sei que aquela criatura é um amor de criatura. Ele não está fazendo isso. Eu sei que essa pessoa está sendo usada por um inimigo, porque o inimigo vai naquelas pessoas que estão menos preparadas na oração. Aí eu já sei disso, a gente conhece de cor e salteado, já sabe que é assim. Aí, embora que aquela pessoa diga 1000 nomes comigo, eu vou perdoar e não vou guardar mágoa não. E eu não estou dizendo isso só de boca não adianta, porque eu estou aqui lendo a palavra do meu Senhor, de que é que adianta eu dizer, não, eu não fiquei com raiva, dizer de boca e lá no coração tá cheio. Pra quê? Se Deus sabe lá do meu coração, não é assim não, assim não edifica. Não, eu não fico um pingo, nenhum pingo. Ele fica orando por aquela pessoa para Deus tocar no coração e um dia ele se converter e também conhecer a palavra e viver. Aí, gente, né, por isso que nós temos que ser fortes, temos que ser vigilantes e não deixar com que o inimigo use outra pessoa para atrapalhar. E essa divisãozinha aqui de dentro de casa, ninguém não recua. A gente luta, até um dia conquistar todos. Até um dia conquistar todos. Porque a gente tem que ser perseverante na palavra de Deus. Tem que ser perseverante e não esmorecer. Não esmorecer, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós seja fervoroso e não desista por nada desse mundo. Quem quiser chatear, chateie. Quem quiser mangar, mangue. Não tem problema não, meus irmãos. Um dia vocês vão deixar de mangar, porque Deus vai tocar também no coração de vocês, porque vocês também são filho amado. Vocês também são filhos de Deus, nosso Senhor. É nós todos, não tem este não. Tem para ninguém não. E nós que já entende um pouquinho, cada vez nós temos que pedir mais força a Deus, sabedoria, para nós suportar e não desistir. Não desistir. Porque Deus é a nossa luz e a nossa paz. Olha, eu escutei uma história, acho que muita gente talvez já até ouviu. Uma história que o Padre Léo conta, que ele tem as historiazinhas dele, uma história que ele contou, né? Que diz que era um homem, que ele vivia na família dele, uma maior desunião, mais horrível do mundo. Lá tinha ele, a esposa, a sogra dele, e uma filha e 2 filhos. Aí lá na casa dele era uma discórdia. O homem só vivia bêbado. E brigava com o filho mais velho usava os usos ruins da vida, o filho mais novo só era reclamação na escola, a filha era com roupa toda nua, toda noite era um namorado diferente, assim contava na história. E aí um dia ele foi se confessar com um monge. Quando chegou lá, o monge disse que ele contou a história todinha, beba até. Ô monge, lá na minha casa tá desse jeito, é uma briga, é uma discórdia, não tem união, tá desse jeito, logo tem uma sogra que é muito ruim. Aí o monge disse assim, olhe, pois tenha cuidado, que lá dentro da sua casa, Deus tá lá dentro da sua casa. Aí ele, dentro da minha casa? Tá dentro da minha casa? E o monge disse assim, tá dentro da sua casa. Numa daquelas pessoas. Aí o homem ficou preocupado. Valha-me Deus, será no meu filho? Será na minha sogra? Será na minha mulher ou será na minha filha? E ficou aperreado. Voltou para casa. Quando chegou lá, reuniu a família todinha. Aí foi e disse para eles, eu fui no monge me confessar. O homem é sabido e é de Deus. E ele diz que Deus está aqui. Deus está aqui, num de nós. Não sei em qual. Oh, meu Deus do céu. E se era na minha sogra, eu disse nome com ela, diz com Deus.
Se era no meu filho, eu disse com ele, disse com Deus. Aí ficou jogando para um e para outro. Essa história ficou refletindo na cabeça deles e eles com consideração de dizer coisa com o outro. Quando foi com um mês que o monge entrou na igreja, estava lá tudo no banquinho da igreja. Tinham se convertido e tinham voltado para a palavra de Deus, porque eles sabiam que Deus está. E desse mesmo jeito está dentro da nossa casa. Quando eu estou dizendo o nome com meu esposo, se eu disser que Deus me guarda, que eu tenho fé em Deus, que eu radisto na minha vida. Mas hoje em dia, com os poderes, eu não digo. Eu estou dizendo não é com Deus, não. Com ele, não. Eu estou dizendo é com Deus. Quando eu deixo de fazer o bem pro próximo, eu não estou deixando de fazer, não é pro próximo, não é para Deus. E aí, gente, eu vou parando por aqui, porque senão com pouco eu disparar aqui eu perdo o vídeo. Mas que é maravilhoso, vamos todos perseverar e ficar na paz de Deus, na paz do Senhor. E que Deus, nosso Senhor, abençoe todos na face da terra, todos nós. Porque todos somos filhos de Deus e Deus ama a nós todos. A nós todos. Não tem distinção de raça, pode ser o que for, todos somos filhos de Deus e Deus ama nós. E vamos fazer por merecer o amor de Deus, não é, gente? Que Deus Nosso Senhor ilumine a vida de vocês, a casa de vocês, que a luz... Vamos ser luz na nossa casa, vamos ser aquela luz que está no candaleiro lá, alumiando a nossa casa, a nossa família toda. Parentes e amigos, e vizinhos, todo mundo na face da terra, e vamos viver na paz, fazer a diferença, em semear paz. Quando nós vemos uma pessoa com raiva ou querendo falar do outro, vamos desarmar, porque Deus não quer isso, Deus quer a paz, e nós vamos ser discípulos de Deus aqui na terra, para falar da palavra do Senhor, né? Com a bênção do Senhor, eu tenho recebido tanta graça na minha vida, que há poucos anos atrás, há 4 anos atrás, eu fui convidada para participar da Legião por uma irmãzinha que eu amo, e eu não sabia ler nesse tempo. Não sabia. Quando eu cheguei lá, eu disse. E elas disseram assim, persevere na palavra de Deus que ele lhe ajuda. Ora, mas foi de verdade. Pois está aqui. A união é que faz a força, e a vontade da gente é que faz a força, e a gente a recebe. Quem procura não acha? Pois quem procura acha. Acha mesmo, viu? Pois eu achei. A explicação da palavra de Deus não é muito ainda não, mas vai aumentar. Vai aumentar porque Deus é meu Pai e é soberano. E Deus é luz e paz na nossa vida, gente. Fique na paz de Deus e amém, viu?